Oi, meu nome é Thaís, eu tenho 26 anos, sou mãe de um bebê de 1 ano e 1 mês e nesse vídeo eu vim falar como que eu consegui aumentar a minha produção de leite materno sendo uma pessoa que não tive leite, nem na gestação e nem nos primeiros dias pós-parto. Então, eu sou uma pessoa que eu tive uma gestação normal, não foi uma gestação planejada, então não teve aquela empolgação toda de tipo ficar pesquisando sobre tudo durante a gestação, mas foi uma gestação normal. É, Quando eu tava com 6 para 7 meses, eu perdi minha avó. Foi um luto bem forte pra mim. E depois disso, eu não sei o que aconteceu na minha mente. Eu sei que eu me desgostei. Aí eu não pesquisava mais nada sobre parto, pós-parto, amamentação. E isso pra mim, foi o pior erro que eu cometi. Porque se eu tivesse pesquisado, eu poderia ter me poupado de passar por muita coisa que eu passei, né? Depois que a minha filha nasceu. Então, eu não tive aquela gravidez que, tipo, eu vejo muitas mães falando que, quando tá nos últimos meses, o peito começa a vazar, que o leite começa a descer, ou então assim o bebê nasce, o colostro, né, que é o primeiro leite, ele vem. Eu não tive isso. E nunca na minha vida eu acordei com o peito cheio de leite na gestação. E nem nos primeiros dias. Então, tipo, eu tive uma gestação normal, ganhei a minha bebê, já estava com 40 semanas há alguns dias. Foi parto cesariana. E assim que ela nasceu, eu não tive leite nenhum. Então, eu não tinha leite antes. Continuei sem ter leite. Ela chorava muito porque ela nasceu com fome. E aí a enfermeira percebeu. Aí ela fazia massagem no meu peito e não saía nada. Nem uma gota de leite, não saía nada do meu peito. Aí a minha filha começou a tomar fórmula. Ela tomou o Aptamil de 0 a 6 meses, que acho que é o primeiro que tem, né? Aptamil, ela se deu muito bem. Só que eu fiquei muito triste, porque eu sou uma pessoa que eu sempre imaginei cuidando da minha filha, amamentando a minha filha. Então, tipo assim, era uma coisa que eu sempre tive muita vontade, foi de amamentar. Tanto que eu passei 2 dias internada e eu não conseguia amamentar minha filha. Eu tentava, não conseguia. E aí, no último dia, eu chorei, na hora de ir embora, eu chorei. As outras mães que estavam lá na sala comigo vieram me consolar, que tava tudo bem, que o leite ia descer. Aí elas falaram pra mim assim que a cesárea cortava o leite. Era uma coisa que eu não sabia. Como eu disse, eu não tinha pesquisado, nem passava na minha mente. Aí eu fiquei pensando, né? Será que não é isso? Foi da anestesia que o meu leite não desceu? E daqui uns dias vai descer? Uma coisa muito importante foi que quando eu tava lá no hospital, o médico que me examinou, ele examinou eu e examinou a minha neném. Com ela tava tudo normal e comigo era só questão de não ter leite. Ele falou que mesmo que a minha bebê tivesse tomando fórmula, eu precisava toda vez, antes de dar a fórmula a ela, quando era na hora de dar a fórmula, ou antes, quando ela chorasse pedindo peito, eu estimulasse o peito, botasse ela no peito, mesmo que não tivesse nada, botava no peito, aí tentava. Quando ela não queria mais que ela chorava, aí eu ia lá e dava mamadeira. Isso ficou muito na minha cabeça. E foi o que eu fiz. Eu cheguei em casa, em casa não, eu passei os primeiros dias do meu pós-parto na casa do pai da minha filha, da família do pai da minha filha. Fui bem tratada lá, mas isso é uma coisa que eu também acho que é, foi um fator que influenciou na questão da minha descida de leite, porque assim, o meu leite, mesmo o meu colostro, ele veio descer, eu já tava com uns 4 dias pós-parto, que desceu aquele leite tipo amarelo. No meu caso foi um amarelo bem forte, quase laranja. E descia bem pouquinho. Aí eu comecei a ficar feliz, né? Que o leite começou a descer. Só que não. Ainda não sustentava minha filha. Ela ficava tipo 2 minutos no peito. E depois queria a fórmula, porque ela tava com fome. Ou com sede, né? Não sei. E aí, nos primeiros dias eu não tive leite. No quarto dia
descia o meu colostro bem devagarzinho. A minha filha continuava tomando fórmula de 3 em 3 horas normalmente. E sempre antes do de dar a mamadeira, eu dava o peito, que era para estimular a chegada de leite. Certo. Teve um momento, nos primeiros dias, eu acho que não sei se foi depois da primeira semana, poucos dias depois que ela nasceu, eu ainda estava lá na casa, ela começou a rejeitar meu peito. Aí foi que eu me agoniei. Porque assim, eu ficava na minha cabeça que, mesmo que tenha descido meu colostro, eu ficava na minha cabeça pensando assim, ah meu Deus, será que eu nunca vou conseguir é, suprir, amamentar minha filha, conseguir encher a barriguinha dela? Eu não falava nada a ninguém, mas dentro de mim eu ficava triste, sabe? Muito triste. Aí, quando ela começou a rejeitar meu peito, foi que eu me agoniei. Aí eu falei assim, ah não, eu tenho que pesquisar. Aí fui pra internet, eu vi alguns vídeos de mulheres que são formadas, que elas passavam várias dicas sobre isso, sobre a questão da pega no seio, sobre rejeição. E eu descobri que às vezes muitos bebês, eles deixam o peito pela questão do bico da mamadeira, ou até da chupeta, né? Do bico, que na verdade a gente chama bico, da chupeta. Então, o bico da mamadeira, ele sai mais leite, do, mais fórmula do que o bico do peito. Então, o bebê precisa fazer menos esforço na mamadeira do que no peito. Sendo assim, a tendência é que ele rejeita. Aí, quando eu vi isso, eu enlouqueci. Eu falei, não, tem que ter algum jeito, porque eu quero amamentar. Agora, como ele tá começando a vir, a minha neném não quer mais o peito, me dava um nervoso, uma loucura na minha cabeça. Aí, pesquisando, eu descobri uma coisa que chama colher dosadora, que parece uma madeira de silicone, só que o biquinho é uma colher. Aqui eu comprei, essa daqui é da Buba, que é uma marca boa, não sei nem se dá pra ver, aqui. Aí ela tem essa tampinha, e aqui tem um buraquinho, tá vendo aqui, ó? Tem um buraquinho, e nesse buraquinho sai leite bem pouquinho. Só que como ela é macia, ó, depende também de como você vai dar o bebê. Aí eu comecei a dar a fórmula nessa colher dosadora, né? Nesse tipo aqui de mamadeira, pra minha neném. E aí, com o passar dos dias, no começo ela não gostava muito, depois ela foi se acostumando. E eu sempre, antes de dar a fórmula, eu tomo no peito. Pra depois dar a fórmula a ela, quando ela não quisesse mais o peito. Rejeitasse, dava um, aí quando ela retava, eu dava o outro peito. Aí quando ela retava mesmo, eu dava a fórmula. E nisso a minha filha estava desenvolvendo normalmente, estava engordando, ganhando peso, crescendo normalmente. É, isso aqui foi muito, muito importante pra mim, pra que minha filha não deixasse, recusasse o meu peito pela questão do bico, né? De estar saindo mais ou menos. E aí, depois de 2 semanas, acho que uns 18 dias, que eu fiquei lá na casa, eu decidi vir pra casa que eu tô morando agora. Que eu moro com minha avó. E aí eu vim morar aqui nessa casa. Pra mim foi tipo assim, fez assim, no meu processo de amamentação. Porque eu não sei se também é emocional. Eu acho que é emocional. Eu acho que a questão da descida do leite, da produção do leite, ela é mais emocional, mais do como a gente está se sentindo, do que por fora. Porque lá na casa eu fazia dieta, porque a minha neném também teve muita cólica, até 2 meses e meio. Então, tipo, muita coisa eu não podia comer, e eu comia muita comida para descer o leite, para estimular. Que era arroz com cenoura, que dizem que é bom, dizem que cenoura ajuda. E milho, tudo que é de milho, pipoca, cuscuz, eu comia muito cuscuz, mingau de milho, canjica. Tudo isso eu comia. E tipo, a dieta de lá para de cá, de quando eu cheguei aqui, não mudou praticamente nada. O que mudou foi mais o meu emocional e a constância de estar estimulando o peito. A meu leite começou a descer cada vez mais, começou a aumentar.
Nos primeiros dias era bem difícil e extremamente cansativo, porque assim que eu cheguei aqui na casa que eu moro, a minha filha, como eu disse, tinha muita cólica, então ela ficava, tipo, muito procurando o peito. Eu não sei se era só por causa de fome, eu acho que também tinha a questão da dor, né? Dava remédio, tudo, mas não resolvia, era difícil a cólica dela. É, e aí eu ficava muito tempo com ela no peito, eu ficava tipo 30 minutos, 40 minutos, uma hora com ela no peito. Meu peito machucava todinho, ficava todo cortado e eu queria, porque queria dar mama. E aí quando não tinha jeito, quando ela rejeitava, eu respeitava também, né, a vontade dela, eu não forçava ela no peito. Quando ela não queria, eu deixava e aí já dava a colher dosadora. Aí depois que eu cheguei aqui, ela começou a mamar cada vez menos na colher dosadora, começou a mamar cada vez menos a fórmula e a produção do meu leite foi melhorando. Até que chegou um momento que ela não pedia mais o leite de dia. Ela se contentava com o peito e quando chegava de noite, próximo da hora dela dormir, acho que perto, umas 7 e pouca, perto das 8, uma vez eu fiquei com ela no peito uma hora. O meu peito cortou todo, eu não tava aguentando mais. Aí eu tive que dar a fórmula a ela. Ela só dormia com a fórmula. Eu não sei por que que isso acontecia. E tipo, de noite, quando ela acordava, que ela era, sempre acordava de noite, eu dava o peito e ela se conformava. Mas pra dormir, lá por volta das 7 horas da noite, era só com a fórmula. E isso foi se passando tempos, dias. Foi um processo que para mim foi bem difícil, mas que foi um pouco tempo, porque demorou mais ou menos 1 mês e meio. Foi o período que ela ficou ainda tomando a fórmula junto com o peito, com o leite materno. Aí ela ficava o dia inteiro no peito e de noite ela dormia com a fórmula e depois acordava e mamava no peito. Raramente, se fosse uma necessidade, aí eu dava fórmula de novo quando ela acordava de novo. Mas era bem difícil. E esse processo durou, como eu falei, né? Mais ou menos 1 mês e meio. E foi aí que minha filha ficou só no peito. Meu leite começou a descer muito. Aí eu amamentei exclusivamente até os 6 meses. Depois ela começou a introdução alimentar. E hoje ela continua no peito e comendo as coisinhas que ela é liberada para comer, né? Minha filha tem um desenvolvimento normal, o peso dela é bom, o crescimento dela é bom, graças a Deus. E eu gravei esse vídeo para que, se eu tiver ajudado pelo menos uma pessoa, uma mulher, eu vou ficar muito feliz. Porque quando eu tava agoniada lá, pensando, meu Deus, será que meu leite vai vir? Será que eu vou conseguir? Quando eu tava muito triste, eu pesquisei e eu via vídeos de mulheres ensinando como aumentar a produção de leite, mais profissionais, não alguém que realmente tenha vivenciado, não um relato de alguém que viveu, nenhuma história de como aconteceu. Então é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Então a minha dica primeiramente o emocional, segundamente paciência, terceiramente estimular o peito. Quanto mais você der o peito, mais o seu leite vai descer em maior quantidade, porque o corpo ele entende que quanto mais o bebê mama, mais ele precisa produzir. O corpo da gente é algo muito inteligente. E por último a dieta, né? Porque assim, tudo que a gente come é vai direto pro leite. Então, tipo, não adianta você querer aumentar seu leite e você viver comendo miojo e besteira. Você tem que comer dieta saudável, natural, até porque passa pro seu bebê. E é isso, o vídeo foi esse. Ah, esqueci de falar que quando minha filha nasceu, eu tomei uma vitamina que chamava Feminis. Essa vitamina era muito boa e ajudava nos nutrientes meu e da minha filha. E é isso, espero que eu tenha ajudado pelo menos alguém. E até mais.